Bom dia, sou o professor Cássio e a aula dessa semana será sobre obesidade. O objetivo dessa aula será falar sobre a epidemiologia da obesidade no Brasil e no mundo, aspectos da sua aumento de mortalidade e morbidade, a etiologia da obesidade com seus mecanismos de regulação e aspectos do tratamento da obesidade. Apresento a vocês essa estátua, que é a Vênus de Willendorf, que é uma das primeiras representações humanas de obesidade. Ela tem uma idade estimada em mais de 25 mil anos. Em 2016, a Organização Mundial de Saúde estimou que quase 2 bilhões dos adultos estavam acima do peso. Destes, 650 milhões tinham obesidade. Então, em torno de 39% da população mundial tem sobrepeso e 13% dessa população tem obesidade. Fato mais grave ainda, em 2019 foi publicado um estudo mostrando que 38 milhões das crianças abaixo de 5 anos já tinham obesidade. E no Brasil, os dados não são muito diferentes. Dados do Vigitel, agora do ano passado, mostram que 55% da nossa população tem sobrepeso e 20% da nossa população tem obesidade. A obesidade atualmente é definida como uma doença crônica. Esse é um ponto importante, porque se penso em uma doença crônica, eu não penso numa dieta de 2, 3 meses. Eu penso em uma modificação de hábito de vida que deve durar toda a vida. Ela é definida, os graus de obesidade, através do cálculo do índice de massa corporal. O índice de massa corporal é o peso sobre a altura ao quadrado. É definido como normal quando está entre 18,5 e 24,9. É sobrepeso entre 25 e 29,9. Obesidade classe 1 de 30 a 34,9. Classe 2 de 35 a 39,9. E obesidade classe 3 quando está acima de 40. A mortalidade na obesidade está aumentada. Reparem nesse gráfico, onde você tem indivíduos com sobrepeso, com uma mortalidade baixa, indivíduos com obesidade grau 1 com mortalidade moderada, grau 2 alta e grau 3 muito alta. Principal etiologia, doenças cardiovasculares, diabetes e doenças de vias biliares. Mas não é só a mortalidade que está aumentada na obesidade. A sua morbidade também está aumentada. Então, esses indivíduos têm mais chance de terem doenças muito conhecidas, como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, colelitíase, mas também apresentam uma chance maior de alguns tipos de câncer, principalmente colo e fígado, apneia do sono e doenças articulares. As causas da obesidade são complexas e multifatoriais. Envolvem a interação de vários genes, o ambiente que a pessoa vive, o estilo de vida que essa pessoa leva e fatores emocionais. Sempre haverá um desbalanço energético, que é a diferença entre a ingestão energética, a comida que ela ingere, e o gasto energético, calculado pelo metabolismo basal, pela atividade física da pessoa e o efeito térmico da alimentação. Começando pela genética, estudos mostraram que filhos de pais obesos têm 80% de chance de terem obesidade. Se somente um pai for obeso, essa chance cai para 50%. Outros estudos mostraram que gêmeos criados por famílias diferentes tinham similaridade no índice de massa corporal entre eles. E, além disso, similaridade com o índice de massa corporal dos pais biológicos. A obesidade é considerada uma doença poligênica. Porém, um dos genes bastante envolvidos e bastante estudado na obesidade é esse gene FTO, que se situa no cromossomo 16. Outra teoria relacionada à genética é que sobreviveram através dos anos indivíduos que conseguiram poupar mais energia. Quando esses indivíduos, com esse genótipo poupador, se veem em um ambiente com riqueza de calorias, com hábitos sedentários, isso contribui para a etiologia da obesidade. O ambiente é outro fator a ser considerado.
que tipo de ambiente essa pessoa vive, se ela tem acesso fácil a alimentos ricos em carboidratos, em gorduras, a frequência com que ela consome esse tipo de alimentos. Outros fatores, como até o tempo que a pessoa fica exposta à televisão, existem estudos mostrando quanto maior o tempo de televisão de uma pessoa, maior o risco de obesidade que ela possui. As medicações também podem causar o ganho de peso, indo desde os antidepressivos, os antipsicóticos, os estabilizantes do humor, como a gabapentina, os corticosteroides, cujo efeito de ganho de peso é bem conhecido, mas não podemos esquecer também as drogas utilizadas para diabetes, como as sulfonilureias, as insulinas, as glitazonas e os anticonvulsivantes, com um exemplo típico é o valproato de sódio. A regulação do peso corporal se dá em uma região do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo lateral vai reunir os neurônios responsáveis pela regulação da fome. O hipotálamo ventromedial vai reunir os neurônios responsáveis pela regulação da saciedade. Vários estímulos periféricos vão interagir com o hipotálamo. Por exemplo, as células adiposas produzindo leptina, as células gastrointestinais produzindo GH-relina, GLP-1, peptídeo YY, colicistoquinina, além de vários neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina e dopamina, que podem ter interação lá no hipotálamo. Começando pela leptina. A leptina é um peptídeo secretado pelo tecido adiposo branco e secretado na circulação em quantidades proporcionais a esse tecido. A leptina atravessa a barreira hematoencefálica e vai interagir com o centro da saciedade, estimulando a produção de neuropeptídeos anorexígenos, como o alfa-MSH, com isso atuando, diminuindo a ingestão alimentar, e inibindo a via de produção dos neuropeptídeos orexígenos, como o neuropeptídeo Y. Um fato importante é que a leptina é secretada proporcionalmente à quantidade de gordura corporal que a pessoa possui. Se ela é secretada em relação à quantidade de gordura corporal, pessoas obesas vão ter mais leptina. Porém, o que acontece na obesidade? Vejam nesse último gráfico que a relação entre a presença de leptina no líquor em relação à quantidade periférica. E a gente vê que ela é inversamente proporcional. Então, parece que em indivíduos obesos, o transporte da leptina ao sistema nervoso central é menos eficiente, sugerindo um estado de resistência à leptina. Outro peptídeo importante é a GH-relina, que é produzida principalmente nas células oxínticas do fundo gástrico, vão ter uma ação orexígena no sistema nervoso central, então vai atuar lá nos centros da fome, aumentando o apetite, e ela aumenta no período pré-prandial, como vocês podem ver nesses gráficos. Porém, existe uma diferença na queda da GH-relina no pós-prandial, entre indivíduos magros, onde é uma queda mais abrupta, vejam aqui em cima, do que nos indivíduos obesos, onde essa queda é mais discreta, gerando um estado de fome maior nos indivíduos obesos no período pós-prandial. Outro peptídeo secretado pelas células intestinais é o GLP-1, que além das suas ações na parte estimulatória do pâncreas, na secreção de insulina, inibindo a secreção de glucagon, regulando o esvaziamento gástrico, ela também vai promover, a nível central, aumentar a saciedade. Então vejam que a regulação hipotalâmica do peso corporal é complexa, envolve peptídeos que vêm do tecido adiposo, das células gástricas, das células intestinais, além da sua interação com a memória gustativa, com o paladar e com fatores comportamentais. Outro aspecto envolvido na etiologia da obesidade e estudado mais recentemente é o papel da microbiota intestinal na regulação do peso corporal. Vem do fato de que enzimas produzidas pela microbiota intestinal podem interferir na absorção, maior ou menor, das calorias. Os estudos mostraram que existem diferenças na microbiota intestinal de indivíduos obesos, onde tem um predomínio desse tipo Firmicutes, e de indivíduos magros, onde tem um predomínio desse tipo Bacteroidetes.
e isso pode ser um futuro alvo terapêutico para o tratamento da obesidade. A avaliação de pacientes com obesidade deve ser feita de uma forma completa, não esquecendo de calcular o índice de massa corporal, que é a relação do peso sobre a altura ao quadrado, e a circunferência abdominal, a qual tem uma relação direta com a gordura visceral e uma relação proporcional com alterações metabólicas. Em 2020, houve uma publicação de um guideline tentando transformar a circunferência abdominal em um dos sinais vitais. Tamanha é a sua importância. Esses indivíduos obesos também devem serem rastreados para o risco cardiovascular, diabetes, esteatose hepática, apneia do sono, depressão, entre outras doenças. Vamos lembrar que o objetivo primário do tratamento da obesidade permanece sendo a melhoria das suas comorbidades. Isso deve ser feito sempre tendo um plano terapêutico com uma abordagem multiprofissional. Envolve psicólogo, envolve nutricionista e sempre com apoio familiar. Se o indivíduo conseguir reduzir 10% do peso inicial e manter essa redução de peso, ele já tem um benefício metabólico e de qualidade de vida. A base para o tratamento da obesidade é a modificação de hábitos de vida, com a dieta e com a prática de atividades físicas. Se só isso não for suficiente, pode-se agregar medicações, e se não bastar medicações, ainda podemos tentar o tratamento cirúrgico. A dieta para o tratamento da obesidade pode ser uma dieta hipocalórica, balanceada, tendo uma quantidade em torno de 60% de carboidratos, em torno de 30% de gorduras e 20% de proteínas, tentando produzir um déficit de 500 a 1.000 quilocalorias por dia. Lembrando que para eu perder 1 quilo, eu tenho que economizar 7.000 calorias. Existem vários tipos de dieta. Dieta mediterrânea, dieta do jejum intermitente, dieta rica em proteína. Porém, a melhor dieta é aquela que melhor se adapta ao estilo de vida do seu paciente. Vamos lembrar que a dieta que o indivíduo utiliza para emagrecer tem que ser a mesma dieta que ele vai utilizar na sua manutenção do peso. A atividade física é muito importante no tratamento da obesidade. A Organização Mundial de Saúde orienta 150 minutos por semana para a pessoa não ser considerada sedentária. Quem faz atividade física melhora a aderência à dieta e consegue manter melhor o peso. E tanto faz se for uma atividade física aeróbica ou resistência. Porém, um grande problema no tratamento da obesidade é a recuperação de peso após a perda induzida por dieta. Vejam esse estudo que acompanhou quem emagreceu durante 5 anos. E cerca de 90% dos pacientes que tinham perdido peso recuperaram peso ao longo dos 5 anos seguintes. Por que isso acontece? Porque existem várias adaptações fisiológicas ao emagrecimento. Quando eu perco peso, existe uma diminuição da taxa metabólica basal, ou seja, a pessoa já gasta menos caloria. Existe uma diminuição proporcional da leptina, faz sentido, porque eu perdi tecido gorduroso, diminui a leptina, diminui a saciedade. Aumento dos hormônios gastrointestinais orexígenos, que aumentam a fome. Tudo isso vai fazer com que o indivíduo tenha uma tendência a recuperar peso. Uma maneira de se contrapor a isso é realizar atividade física. Então, a manutenção de peso envolve uma atividade física de 200 a 300 minutos por semana. Isso em comparação com aqueles de 150 minutos por semana exigidos para o emagrecimento. O tratamento farmacológico para a obesidade está indicado quando o índice de massa corporal é maior que 30, quando o índice de massa corporal é maior que 25 na presença de comorbidades e quando houver falência dos tratamentos anteriores. As drogas disponíveis no Brasil para tratamento da obesidade são a sibutramina, o orlistat e a liraglutida. Como a gente já viu essas drogas em mais detalhes na parte de farmacologia, vamos revisar brevemente cada uma delas. Começando pela sibutramina. Então, relembrando que ela atua inibindo a recaptação tanto de serotonina como de noradrenalina
Isso confere a ela um efeito predominantemente sacietógeno. As doses são de 10 a 15 miligramas ao dia. E ela está contraindicada em pessoas com risco cardiovascular. Lembrar aquele estudo que foi o estudo SCOUT. E os efeitos colaterais mais comuns são boca seca, elevação de pressão arterial e frequência cardíaca e insônia. Outra droga que foi comentada é o orlistat. O orlistat atua inibindo a lipase intestinal, com isso diminui em 30% a absorção dos triglicerídeos provenientes da alimentação. A dose é de 120 mg o comprimido nas refeições. E os efeitos colaterais mais comuns são diarreia, flatulência, podendo chegar até esteatorreia, dependendo da quantidade de gordura que o paciente ingira. E a última droga é o liraglutida. O nome comercial é Saxenda, é o único que tem no mercado. Ele é um agonista do receptor de GLP-1. As doses vão de 0,6, aumentando a cada 0,6, 0,6, 1,2, 1,8, 2,4 e 3 miligramas ao dia. Essa aplicação é subcutânea. O efeito colateral mais comum são as náuseas e os vômitos, e ele tem ainda um efeito para os diabéticos, que foi cardioprotetor. E quando nada funciona, já fez dieta, já fez atividade física, já usou medicação, fez um tratamento sério e não surtiu efeito. Existe a opção do tratamento cirúrgico. Está indicado para índices de massa corporal muito grandes, acima de 50, para índices de massa corporal acima de 40, que não tiveram sucesso no tratamento clínico por no mínimo 2 anos, e para índices de massa corporal mais baixos, acima de 35, porém com comorbidades, como alto risco cardiovascular, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, apneia do sono ou doenças articulares degenerativas, sem sucesso no tratamento clínico por no mínimo 2 anos. As técnicas cirúrgicas mais utilizadas são o Y de Roux, que é uma técnica que a gente diz que é restritiva, porque só fica essa alça do estômago, fica em torno de 50 ml, e desabsortiva, porque tem a exclusão de toda essa primeira parte do duodeno. E outra técnica bastante utilizada é o sleeve, onde eu tenho a separação do fundo gástrico. Se lembram que aquela G-agarelina que era secretada no fundo gástrico e que aumenta o apetite? Nesses pacientes não vai ter esse aumento do apetite. Então, essas são as duas técnicas mais utilizadas para tratamento cirúrgico. Seria isso hoje sobre a obesidade. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para dúvidas.